Troque a sua casinha de tábua por um sonho. Há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, eu morava numa casinha muito simples. Era um sobrado, que embaixo era um comércio, e eu aluguei tudo porque eu fazia daquele comércio uma garagem, porque eu tinha um carrinho velho. E aí eu subi aquelas escadas para poder chegar naquela casa. Tinha 3 cômodos, 4 com banheiro. E lá tinha uma varandinha que dava de frente para a rua, onde eu todos os dias ia naquela varandinha, olhava para o céu e fazia minha oração a Deus. Ah, se aquela varandinha tivesse voz e pudesse vir aqui contar as experiências que eu tive naquele lugar. Não somente essa varandinha, mas havia também a laje da casa em que eu subia, e ali parece que eu estava um pouquinho mais perto do céu, porque era, subindo, quanto mais subindo, mais perto do céu a gente chegava. E eu passei por muitas dificuldades ali naquela casinha. Eu pagava aluguel. Uma rua simples, de pessoas simples. Quando eu cheguei lá, nem asfalto tinha. Quando chovia nessa casinha, pelo lustre da casa, onde coloca a luz, vinha aquela cachoeira de água dentro da minha casa. E naquela época eu assistia muito canal aqui no YouTube, muitos canais, e tinha um canal que me chamou muito a atenção, em que era um profeta que me levava muitas vezes às lágrimas por causa daquilo que ele profetizava na vida daquelas pessoas. Então, todas as vezes que eu ia encontrar-me com o Senhor Jesus na minha varandinha, eu me lembrava desse profeta. E eu dizia para o Senhor Jesus: Senhor, me ajude, toca no coração desse profeta. É verdade tudo aquilo que este profeta está pregando ali? Faça com que ele chegue até a minha casa e me diga: venha, meu filho, venha e me acompanhe. Na minha mente, onde eu sonhava muito com isso, eu sonhava que ele ia me levar para a sua igreja, e lá na sua igreja ele ia abraçar a minha vida. Eu tinha muita vontade, eu tinha muitos desejos de servir a esse Deus, mas eu não sabia de que forma que eu ia servir. Eu queria ser notado. Nós, seres humanos, às vezes nós temos essa necessidade que o mundo olhe, Aí pare e pense, imagine eu então, que nunca fui notado por ninguém, que nunca fui amado, quem sabe a minha história de um ex-gay que só queria ir para o céu, sabe do que estou falando. Então, eu tinha esses desejinhos dentro do meu coração, sabe? Mas eu não queria cargos gigantescos, não. Eu queria um carguinho de faxineiro. Eu me via um faxineiro ali. Só de Deus enviar um profeta até minha casa e falar através desse profeta: venha, me acompanhe, você vai ser o faxineiro da minha igreja, já me trazia, me transbordava de alegria, porque era o meu Deus, aquele que eu buscava todos os dias naquela varandinha, respondendo às minhas orações. O tempo foi passando e nada daquele profeta aparecer naquela ruazinha de terra diante da minha varandinha. Mas eu continuava sonhando e ao mesmo tempo com conflitos dentro de mim, onde eu pensava: você quer ser tão especial a esse ponto de fazer um profeta de tão longe vir na sua porta? Quem é você? Você nunca foi nada, não é agora que você vai ser. Mas mesmo assim, eu acreditava, e de uma certa forma eu gostaria muito de chamar a atenção deste Deus que eu tanto acreditava. Para quem não sabe, eu vendia cachorrinhos. E eu lembro que eu vendia esses cachorrinhos, e eu estando nessa mesma casa da varandinha, uma vez minhas cadelas deu tanto filhote, onde eu pensei: dessa vez eu vou vencer.
tanto filhote para vender, e vendo meus amigos vendendo filhotes à torta e à direita, e filhotes caríssimos. Filhotes, só para você ter uma ideia, que chegava a 20 mil reais. E eu falei, dessa vez vai. Eu vendo por 10 e vai. Quando, de repente, eu vou nesse lugarzinho, gente, meus cães eram bem cuidados, viu? E eu chegava lá, o meu cachorrinho, um adoeceu. E essa doença desse cachorrinho, ele passou para todos os filhotes. Inclusive filhotes que eu já havia vendido e que eu tinha que devolver o dinheiro. E não é que foi morrendo um por um. Eu chamei o pastor da minha igreja para ir até a minha casa. E o pastor foi lá e orou. E nós acreditamos que tinha que ser feito à vontade do Senhor. E por N vezes eu falava para mim, eu não nasci para vencer. Não tem jeito, eu sou esforçado, eu estou lutando, eu abro mão de tanta coisa, porque criar cachorro não é fácil. Você passa noites sem dormir, você passava noites em claro, mas nada dava certo para mim. Deus usou um veterinário em que disse, olha, não desista. Eu me tornei veterinário, eu tenho uma casa de ração. Uma vez teve uma enchente na minha casa, levou todos os meus filhotes também. Eu comecei do zero e me doaram. Os seus cães não vão morrer todos. E foque nisso. E aquilo eu fui, acreditei, achei que foi Deus que usou aquela pessoa. E tinha uma vendinha nessa minha ruazinha sem terra, que eu precisei de comprar comida lá para mim comer, porque eu não tinha filhote para vender e a única fonte de renda que eu tinha era esses filhotes. Então a moça da venda, que é cristã e acreditava na minha sinceridade, ela via os frutos da minha vida e ela disse, você pode pegar o que você quiser aqui. Quando você tiver os seus filhotes e você simplesmente me paga. E lá a única coisa que vendia de diferente, como mistura que todo brasileiro gosta, era o ovo. E nós pegávamos aquele ovo, uma hora fazia mexido, uma hora fazia frito, e nós demos um nome para este ovo. E eu vou até perguntar para o meu filho qual é o nome que a gente dava, como que era o nome? Picanha vegana. Para que ninguém pense que eu estou mentindo. Nós demos um nome para esse ovo, porque a gente não aguentava mais comer ovo, de picanha vegana. Falei, é picanha vegana, que não tem nada a ver com vegano, porque é de origem animal. Passou-se algum tempo, vieram alguns filhotinhos e eu vendi um filhote, fui lá e paguei essa senhora. Paguei tudo que eu devia, ela ficou muito feliz, porque ninguém nunca pagou este valor, porque querendo ou não, você imagina aí, vários meses pegando tudo fiado, né? Bom, passou-se algum tempinho, a mulher do aluguel também, que eu morava de aluguel, confiou tanto em mim, falou também a mesma coisa. Falou assim, não, olha, quando você tiver, você paga, eu acredito em você. Quando eu recebi, paguei todo o aluguel atrasado. E olha que a dona da casa, ela era espírita, de matriz africana, mas mesmo assim ela confiou em mim. Tudo bem, até aí tudo bem, passando pela prova, dando glória a Deus. Comecei a vender alguns filhotinhos e apareceu este terreno onde eu estou para vender. Eu vi na internet, fiquei encantado, porque na frente do meu terreno, depois eu posso mostrar isso para vocês, tem uma lagoa. Eu me encantei com essa lagoa, com essa represa. Falei, esse terreno tem que ser meu, 300 metros quadrados, vou construir a casa dos sonhos. Sonhando, porque nós somos assim, nós sonhamos. Só que eu não tinha esse dinheiro. Eu vendi um filhotinho, ou 2, eu não me lembro. Só sei que o valor era mais ou menos 5 mil reais. Mas a entrada deste terreno era de 30 mil reais. Foi onde eu tive uma ideia. Falei, o não eu tenho, vou atrás do sim. E fui atrás do dono da imobiliária. Chegando lá, eu fiz uma proposta para este dono. E eu disse a ele o seguinte, falei, me vende esse terreno? E ele me disse, é 30 mil reais de entrada. Eu falei, mas eu tenho só 5, moço. Ele falou, mas eu não posso fazer nada por você. E eu lembro que eu tinha alguns filhotes para vender. Eu disse a ele o seguinte, falei, por favor, aceita esses 5 mil de entrada e me dê 2 meses para pagar os 25. Se eu não conseguir pagar os 25, você fica com 5 mil para você.
Na hora ele aceitou a proposta, fez um contratinho, falou, um contratinho de gaveta mesmo, só para poder, né, não ficar só na palavra. Assinamos aquilo. O tempo foi passando, os 2 meses foi chegando e eu não tinha o dinheiro. Eu consegui mais ou menos 10 mil reais a mais, que daria 15 mil reais. Conversando com a minha mãe falou assim, olha, eu posso te arrumar 10. Faltava 5 mil, ou era 5, eu não me lembro bem de valores. Eu falei, e agora, como que eu vou fazer com o resto? Tinha uma conhecida minha de internet, que o nome dela, eu vou dizer aqui para vocês, se ela ver esse vídeo, ela vai lembrar do que eu estou falando, cujo nome dela era Silvia, e ela era uma criadora também. E sabendo da minha história, do nada, nós estamos lá conversando, ela falou, poxa, Wendel, nossa, que pena, então você vai perder o terreno por causa de 5 mil? Eu falei, vou. E aí, a gente já tinha combinado da Silvia ir até essa casa que eu morava. A Silvia chegou lá, subindo as escadas, lindíssima, porque a Silvia é uma pessoa muito bonita. Ela chegou subindo nas escadas, eu notei que tinha um envelope em suas mãos. Ela simplesmente, eu atrás dela, ela pegou e fez, deu um toque para mim e me jogou aquele envelope na minha mão. Quando ela foi embora, eu abri aquele envelope, eis que estavam os 5 mil que estava faltando para o terreno. E ela disse, quando você puder, você me paga. Se eu for falar mais coisas sobre isso aí, vai demorar mais. Eu sei que muita gente aqui não tem paciência. Paguei aquele terreno, feliz da vida, assumi as prestações e agora mais uma motivação que eu tinha dentro de mim, que era construir a minha tão sonhada casa. Passou-se algum tempinho e eu vi vários filhotes nascendo na minha casa. Falei, olha, Jesus me abençoando mais uma vez. Quando de repente um noticiário na TV, surge uma pandemia mundial. Na hora, dentro do meu coração, eu disse, mas bem na minha vez. E cada dia surgindo mais e mais notícias a respeito dessa pandemia. Comércios fechando, tudo parado, empregos, as pessoas, o desespero tomando conta, mortes e mais mortes. Foi onde eu falei, pronto, acabou para mim. Bem na minha vez acontece isso. Eu não nasci para vencer. Definitivamente eu não nasci. Mas para que eu tivesse um dinheirinho para me manter, eu fiz uma promoção. Vamos supor, só para você ter uma ideia que tipo de promoção que eu fiz. Um cachorrinho que custava 10 mil, vendia por 1.000. Então começaram-se a fazer filas para poder adquirir os meus filhotinhos. E com isso eu tive uma ideia dentro do meu terreno. Eu vim até aqui no terreno, onde tinha um pedreiro que eu já havia conversado com ele do lado da minha casa, que é onde eu moro agora, que inclusive é esse pedreiro que fez essa casa, e eu cheguei até ele e disse, eu preciso da sua ajuda. Ele disse, o que você quer fazer, Wendel? Eu falei, eu preciso construir uma casa de tábua. Ele falou, como assim? Eu falei, eu não tenho dinheiro para mais. O meu dinheiro dará para construir uma casa de tábua. Eu preciso ter um lugar para me esconder, eu preciso ter um lugar, porque eu não vou conseguir pagar aluguel, porque eu tenho certeza que venda de cães não existirá mais. Está tudo perdido. Então, se vai parar o mundo, pessoas desempregadas, pessoas morrendo, com certeza parou, acabou para mim. Nunca deu certo, não é agora que vai dar. E ele abraçou a causa, falou, veio aqui, falou, o que você quer fazer? Falei, um cômodozinho grande de tábua, não tinha nem muro aqui no terreno. E ele falou, tudo bem. E nós combinamos então dele fazer, gente, se for preciso eu trago ele para confirmar isso com vocês. E o dinheiro foi entrando, e a fila vindo. Também o preço que eu vendia, não é verdade? Passou
E eu cheguei aqui, do nada, veio tanto, e eu vendo dinheiro. Eu falei, não, peraí, vamos construir um cômodo só. Mudei de ideia, já não era mais uma casinha de tábua, foi um cômodo grande. E esse cômodo foi aumentando. Eu falei, não, eu quero maior. E o dinheiro entrando, e as coisas acontecendo, e eu vendendo tudo barato. Quando eu olho na internet, um amigo meu me chama e me diz o seguinte, Wendel, tá bom demais para vender cachorro, não tá? Você tá vendendo igual água, não tá? Eu falei, tá muito bom. Que Deus abençoe, ele também é cristão. Ai, que Deus está abençoando a gente chegou a nossa hora. E esse meu amigo, vocês não têm noção. O cachorro que valia 10, ele não valia mais 10, ele valia 20. E todo mundo vendendo por 20. Somente eu vendendo por 1. Quando eu dei por mim, meus cachorros acabaram. E eu disse, nossa, por que dessa vez, olha como eu fui precipitado, e eu comecei a me culpar e a falar. E as coisas foram acontecendo e eu continuei, algumas cachorras ainda estavam, a prenha começou a nascer e eu continuei vendendo barato. E construí essa casinha. Acho que não sei se deu para vocês perceberem, de tábua ela não tem nada. Passou a pandemia, onde ficou um ponto de interrogação entre eu e Deus. Por que Deus, que justo na minha vez, eu tive que vender por 1, enquanto todos ao meu redor vendiam por 20. E Deus me mostrou o seguinte, olha para a sua casa. E eu olhei para a minha casa. Agora olha para o seu grupo de pessoas que fazem parte da sua vida e que criavam cães, os mesmos cães que você, e que venderam por 20. Eles têm uma casa igual à sua? Ah, Jesus amado. Chorei, prostei e agradeci ao meu Senhor que faz coisas extraordinárias. Nenhum deles até hoje conseguiu. Eu queria deixar uma coisa bem claro para vocês aqui. As pessoas que vêm até a minha casa, familiares, amigos, quando chegam aqui e deparam com essa casa, elas ficam de boca aberta e diz, meu Deus, que casa linda. Quem era você? Como que você conseguiu tudo isso? E enchem os olhos me parabenizando, dizendo, Deus é contigo mesmo, Deus te escolheu, você é um escolhido de Deus, Deus te abençoou, você merece. E vários elogios. Deus, quando Ele olha essa casa, Ele não olha como essas pessoas que chegam até aqui olham. Cada pedacinho dela, cada pedacinho dela, que inclusive muita coisa aqui foi mandado fazer, porque não, janela, não tem lojas, a laje, N coisas aqui foi mandado fazer. Deus, cada pedacinho que Ele olha a renúncia que eu tive que fazer para ter cada uma dessas coisas. Deus não vê como o homem vê. É a renúncia que está por trás de cada tijolinho dentro dessa casa, de cada porcelanato, de cada lustre, de cada placa cimentícia dessa, tem um preço que eu paguei e que homem nenhum consegue notar. Somente Deus e eu é que sabemos o preço que eu paguei. A renúncia do pecado, Wendel, não é somente a renúncia do pecado. Quando eu estava no perrengue, irmãos em Cristo que eu admirava, que tinha como exemplo, ia até a minha casinha da rua de terra, da varandinha, e eu sem condições para pagar a luz, me instruía a fazer um gato naquela casa. Então são esses tipos de renúncias. São o diabo esfregando na minha cara
que pessoas erram, que é normal errar, que eu também podia fazer, que era somente por um tempinho, que logo tudo aquilo iria passar e aí eu poderia desfazer aquele gato. Eu disse não. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Essa casa ela foi construída em mais ou menos um ano. Deus transformou a casinha de tábua, o chãozinho de terra, em essa casa de concreto, onde o preço que foi pago por ela foi uma renúncia de vários anos de vida, de várias perguntas, de vários pontos de interrogação, e mesmo com essas dúvidas, com essas incertezas, eu resolvi crer e acreditar, e mesmo doendo em mim, abrindo mão de certas coisinhas aqui, coisinhas ali, porque era necessário. E o apego que eu tenho nessa casa não é nesses tijolos, é naquele que fez e que colocou esses tijolos a acontecer. Porque isso que ele fez, ele fará em muito mais. Várias pessoas me perguntam, você não tem apego em nada? Não tenho apego em nada. Isso aparece para o ser humano de uma forma, mas para mim e para o meu Deus, isso daqui é algo que vai além da imaginação de qualquer ser humano. A minha renúncia e a sua renúncia vale a pena. Troque a sua casinha de tábua por um sonho que você tanto... Aliás, nem é sonho, porque eu nunca sonhei com isso. Os sonhos que Deus teve, me realizou e vem realizando para mim, são infinitamente maiores do que o meu. Porque o meu sonho era ser um faxineiro da igreja. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.